Boa tarde a todos, amigos, colegas. Inicialmente, queria agradecer o convite que foi formulado à Associação de Juízes Federais do Estado de Santa Catarina, que represento nesse momento, e faço esse agradecimento às pessoas dos desembargadores Otávio Roberto Pamplona e Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Saúdo também todos os presentes, especialmente os valorosos colegas magistrados federais, juízes e juízas federais, que são a razão desse curso aqui no presente momento. Sem mais delongas, gostaria de apresentar o nosso palestrante, Dr. Andrei Veloso, a quem agradecemos desde logo a presença. Farei uma breve leitura aqui do currículo de Sua Excelência. Dr. Andrei é doutor em Direitos e Garantias do Contribuinte pela Universidade de Salamanca, Espanha, mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juiz federal aqui na 4ª Região, nosso colega, professor, e também não posso deixar de mencionar, foi nosso diretor de ensino da ESMAFESC durante quase 2 anos, e aproveito o momento para registrar a presença de alunos da ESMAFESC nesse módulo de Direito Tributário. Sem tomar mais o tempo de Vossa Excelência, já passo a palavra ao nosso palestrante. Com a palavra. Bom, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Inicialmente gostaria de agradecer o convite para participar desse evento tão importante, o que faço na pessoa dos marcadores Otávio Pamplona e Ricardo Vale Pereira. Gostaria de agradecer também a acolhida aqui em Florianópolis. Faço na pessoa da diretora da seção judiciária, Luísa Rita Gamba, foi minha colega na 2ª turma de recursão aqui em Florianópolis. E gostaria de dizer também do grande desafio que é estar aqui agora para falar depois do professor Paulo Aires Barreto. Vocês puderam ver a qualidade da sua exposição, ele é um grande tributarista, um grande professor e que impressiona que é um dedicado pesquisador. Ele conseguiu descobrir na dissertação de mestrado, leu e comenta. Demonstra que realmente é um grande estudioso do direito tributário, tanto dos clássicos quanto das novas contribuições. E gostaria de dizer que é um desafio estar aqui hoje, sobretudo para falar desse tema, antes do desembargador Leandro Paulson, que escreveu uma brilhante tese de doutorado justamente sobre responsabilidade tributária. Então, até aqui, me parece que o melhor que eu poderia fazer nesse momento é simplesmente me sentar na cadeira e convidar o professor Leandro à tribuna, mas como ele já vai dar a palestra em seguida, eu vou enfrentar esse tema delicado. Eu até acredito que o convite da imagem se deva a um artigo que eu publiquei originalmente no curso avançado de instrução tributária, organizado pelo Instituto de Estudos Tributários, IET, em que foi intitulado Modalidade de Sujeição Passiva no CTN, e depois foi republicado na última revista da Juferes. Eu gostaria de trabalhar com esse artigo, com as contribuições, e seguir nessa hora que nós temos aqui, para, com base em algumas distinções teóricas, enfrentar algumas questões importantes para o nosso dia a dia, questões processuais, como a legitimidade para questionamento de tributos e também para se postular a repetição do débito. Bom, então vamos avançar no tema. Bom, então eu gostaria inicialmente de expor como o CTN trata das modalidades de sujeição passiva. O CTN ele tem uma análise que é precisa, que é lógica, mas que é lacunosa. O Código Tributário Nacional
ele classifica os sujeitos passivos da obrigação tributária principal em contribuintes e responsáveis. Os contribuintes são aqueles titulares da manifestação de riqueza tributada e o conceito de responsável tributário é obtido por exclusão. Responsáveis são aqueles que não são os contribuintes, mas têm a obrigação de pagar o tributo. Então, é um conceito logicamente irrefutável, mas, como nós vamos ver, lacunoso, porque não abrange a figura do substituto tributário e não abrange a figura do agente de retenção. Essa é uma figura pouco tratada, objeto de muito questionamento na doutrina, mas de extrema importância para a resolução de casos práticos. E o CTN prossegue, classifica os responsáveis em sucessores e terceiros. Então, outro conceito obtido por exclusão. Quem são esses terceiros? São aqueles responsáveis que não são os sucessores. Aí vocês percebem que é uma classificação lógica, mas lacunosa e por isso a doutrina e a jurisprudência tiveram que, não digo superá-la, mas adequá-la para reconhecer novas modalidades de sujeição tributária. E o que eu fiz nesse artigo? Eu analisei, foi um artigo para o qual me dediquei bastante, passei um mês pesquisando, escrevendo esse artigo, aqui em Florianópolis, quando eu estava na turma de recursão. E eu tentei classificar os sujeitos passivos frente à obrigação de pagar tributo. Porque vocês sabem que o CTN fala na obrigação principal, que é de pagar tributo ou penalidade tributária. Mas o que nos interessa nesse momento é a obrigação de pagar tributos. E aqui eu faço uma classificação que eu considero muito importante, não só para a temática da sujeição passiva, do conceito de substituto tributário, mas também, sobretudo, para a questão da responsabilidade tributária. E, na realidade, para toda a análise do direito tributário. É a distinção entre relações obrigacionais no direito tributário. Não existe apenas uma relação jurídica tributária. Há várias relações jurídico-tributárias. Não existe apenas uma modalidade de sujeição passiva tributária, há várias modalidades e elas podem existir ao mesmo tempo. Então aqui eu usei a terminologia, eu cunhei e falei em relação obrigacional fundamental para diferenciar daquela obrigação principal de que o CTN trata. Mas é a relação fundamental, a relação que nasce da ocorrência do fato gerador. E os sujeitos passivos dessa relação obrigacional fundamental, eu posso classificá-los em originários, aí nós temos a figura do contribuinte, e dos substitutos, ou supervenientes, sucessores. Então, o que essa classificação considera? Que essa relação principal que nasce da ocorrência do fato gerador pode ter um sujeito passivo desde o momento do nascimento, que são esses sujeitos passivos originários, e eles se dividem em contribuintes e substitutos. Os contribuintes são aqueles titulares da manifestação de riqueza tributária. Os substitutos são aqueles que não são os contribuintes, não são os titulares dessa manifestação de riqueza tributada, mas que figuram no polo passivo dessa relação jurídico-obrigacional desde o começo. E figuram no lugar do contribuinte. Então, são figuras excludentes. Onde há a figura do substituto, não há do contribuinte. Onde há do contribuinte, não há do substituto. E aí também nós podemos reconhecer os sujeitos passivos supervenientes, são os sucessores, que são aqueles que, depois de nascida a obrigação tributária, vêm a tomar o lugar do contribuinte ou, quem sabe, até mesmo do substituto tributário. E o que é muito importante para a análise, sobretudo da questão da retenção de tributos e da responsabilidade tributária, é que, por vezes, junto dessa relação obrigacional fundamental, existe outra obrigação tributária que também diz respeito ao pagamento de tributos, que eu chamei de relação obrigacional secundária.
vocês vejam aqui que não são aqueles chamados deveres instrumentais, são deveres de fazer ou não fazer. São deveres de pagamento de tributo. É a sujeição passiva frente a tributos. E esses sujeitos passivos podem ser os responsáveis em sentido estrito, que eu chamo de corresponsáveis, que eles respondem juntamente com o contribuinte ou substituto, ou sucessor. E também, como sujeito passivo, obrigado de recolhimento de uma sujeição passiva, uma obrigação posterior de pagar, de reter os valores e recolher aos cofres públicos, e essa figura dos agentes de retenção. O que eu queria enfatizar aqui é muito importante para a análise da legitimidade, para a repetição e para a discussão do indébito, é a distinção entre a figura do substituto tributário e do agente de retenção. Então, prossigo aqui. Como nós podemos entender a noção de substituto tributário? O que é fundamental na figura do substituto tributário é que ele é o obrigado originário da relação tributária fundamental, que não se qualifica como contribuinte. Não é o titular da manifestação de riqueza gravada, mas figura no polo passivo da relação obrigacional desde o seu nascimento. E aqui o aspecto decisivo, a meu ver, para diferenciar a figura do substituto tributário e do agente de retenção. O substituto tributário, ele efetua o recolhimento em nome próprio. E ele efetua o recolhimento no bojo dessa relação tributária fundamental. Só existe a relação obrigacional em relação ao substituto. Já quando existe um agente de retenção, a obrigação dele coexiste com a do contribuinte. Há sujeição passiva em relação ao contribuinte e também há um dever, nos qualificam esse dever como um dever de fazer, de reter e recolher para o agente de retenção. E como é que o CTN qualifica ou abrange o substituto tributário? Ele coloca na categoria dos responsáveis, porque, segundo a classificação do artigo 128 do CTN, é uma terceira pessoa vinculada ao fatiador da obrigação tributária. E aqui nós temos certas nuances que vão ser muito importantes para diferenciar essas figuras do substituto e agente de retenção. Nós temos formas de substituição tributária com ou sem direito à retenção, ou com ou sem direito, na verdade, uma imposição de retenção e recolhimento. Aqui, para quem trabalha na área federal, é fácil pensar na contribuição do Fundo Rural. É difícil qualificar essa obrigação do adquirente da produção rural de reter e recolher nas figuras do substituto ou do agente de retenção. Mas me parece que ele faz esse recolhimento em nome próprio. Não faz o recolhimento em nome do contribuinte, daquele que sofre a retenção. Então, me parece que essa modalidade do Fundo Rural se qualifica melhor na figura do substituto tributário com direito de retenção. Já as formas clássicas de substituição tributária não têm direito de retenção. É o caso da substituição tributária para trás ou da substituição tributária para frente. Aí o que existe é uma proximidade do substituto em relação à operação praticada pelo contribuinte que lhe permite se reembolsar do ônus tributário. Mas não há um direito de retenção e recolhimento do tributo. Então, prosseguindo. E aqui eu entro nessa temática da legitimidade processual. Eu pergunto para vocês se o substituto tributário teria legitimidade para questionar o tributo. Isso me parece muito claro. Ele é o sujeito passivo da obrigação tributária, logo ele pode questionar esse vínculo, essa obrigação tributária. Mas a grande questão diz respeito à sua legitimidade para postular a restituição do débito.
E aqui eu já coloco uma tese desde o começo, dizendo que o substituto ele vai ter direito, ele vai ter legitimidade para postular a repetição do débito, desde que não haja essa repercussão jurídica, ou seja, desde que ele não tenha o direito de reter e recolher a contribuição. Isso ocorre nas figuras da substituição tributária para trás e na substituição tributária para frente. Porque quem é o obrigado tributário, juridicamente o sujeito passivo dessa relação tributária é o substituto tributário, não é o contribuinte. Na realidade, nem existe, nesse caso, a figura do contribuinte. E para análise dessa questão tem uma distinção muito importante entre repercussão jurídica e repercussão econômica. A repercussão econômica é um fenômeno de translação do ônus econômico, de que o contribuinte de fato é quem vai pagar a conta, é o consumidor que vai suportar o ônus da carga tributária. Mas essa é uma transferência econômica, não é uma transferência propriamente jurídica. A retenção jurídica é um conceito mais específico e que dá margem a questionamentos, como a gente vai ver. Eu aqui trago a lição do professor Alfredo Augusto Becker, no clássico dele, Teoria Geral do Direito Tributário, em que ele vislumbra duas formas de repercussão jurídica. Ele diz que vai existir repercussão jurídica quando haja uma norma jurídica a autorizar essa repercussão. Isso pode ocorrer por reembolso ou por retenção na fonte. E aqui essa figura do reembolso, do acréscimo, é muito importante, porque pensa nos tributos que são cobrados por fora, ou seja, são adicionados ao valor das mercadorias ou da prestação de serviço. Como, por exemplo, uma vez me hospedei num hotel aqui em Florianópolis, aí fui pagar a conta, o preço era X, daí vem a nota com o preço X mais ISS. Não, mas o ISS não está incluído aqui no preço da hospedagem. Não, o ISS é por fora, que é cobrado por fora, é um adicional. Bom, não foi o preço que eu contratei. Isso é uma modalidade de reembolso. Ele é acrescido ao valor da operação. Na realidade, não é propriamente um reembolso, porque o alienante, o prestador de serviço, vai ter a disponibilidade financeira antes da obrigação de pagar o tributo. E tem outra figura que é a da retenção na fonte, que nesse caso eu acho mais adequado falar em agente de retenção e não instituição tributária. E aqui tem um ponto muito delicado, que diz respeito à repercussão jurídica dentro da sistemática da não cumulatividade tributária. A doutrina normalmente vê a repercussão jurídica nessa sistemática, nesses tributos não cumulativos em que há o destaque do valor do tributo na nota fiscal. É o caso do IPI, é o caso do ICMS. E aí se diz que há essa repercussão jurídica, que eu trago a lição do professor James Marins, quando se verifica a inclusão no preço concretamente de modo destacado do tributo. E aqui eu gostaria de convidar vocês a pensar, isso é uma repercussão jurídica? Eu adianto que eu não vejo essa modalidade de não cumulatividade, essa categoria, como uma das modalidades, como uma das formas de repercussão jurídica. Uma coisa é a sistemática da não cumulatividade, se destina a evitar a superposição de tributos ao longo da cadeia produtiva ou cadeia mercantil. Outra coisa é a repercussão jurídica. Esse destaque na nota fiscal, ele ocorre apenas para fins contábeis, para viabilizar o crédito específico do adquirente. Isso aí não é uma modalidade de repercussão jurídica. Isso aí é uma forma contábil de se veicular uma nota fiscal fatura, para propiciar o creditamento pelo adquirente.
para propiciar que a sistemática da não cumulatividade funcione mediante o sistema de débito de imposto. Então, qualifiquei o substituto tributário como aquele sujeito passivo originário da relação tributária fundamental que efetua o recolhimento em nome próprio. E o agente de retenção, ele vai figurar numa outra relação obrigacional e vai fazer o recolhimento em nome alheio. Muita gente confunde as duas categorias, muitas decisões judiciais. Por exemplo, às vezes se fala que a fonte pagadora, o empregador, é o substituto tributário do imposto de renda retido na fonte, que é o substituto tributário da contribuição previdenciária retida na fonte. Daí eu pergunto para vocês, ele faz esse recolhimento em nome próprio ou em nome do contribuinte? Para elucidar essa distinção, é válido até pensar em outros campos do direito. Vocês podem pensar no direito de família. Vocês podem pensar a mesma posição da empresa. O empregador, ele tem que fazer a retenção e recolhimento do imposto de renda, da contribuição previdenciária, mas também, às vezes, por regras de direito de família, da pensão alimentícia do empregado. Quando a empresa faz essa retenção da pensão alimentícia, ela está atuando como devedora de alimentos? É a empresa que tem que pagar alimentos para a ex-mulher ou para o ex-marido do seu empregado, da sua empregada? Pensando no direito de família, parece muito claro que o obrigado a pagar alimentos não é a empresa, é o empregado. E no direito tributário, a meu ver, isso também ocorre. Quem tem que pagar o tributo, quem tem que pagar o imposto de renda retido na fonte, a contribuição previdenciária descontada do empregado, não é a empresa, é o empregado. A empresa vai atuar como agente de arrecadação, vai reter e recolher esses valores. Mas para que ela desempenhe, para que ela exercite esse mistério, ela tem que estar numa posição que possibilite que ela efetue essa retenção e recolhimento. Normalmente vai ser a fonte pagadora. Então ela tem a disponibilidade econômica sobre aqueles valores, o legislador estabelece a obrigação de que ela retenha e recolha, o que é uma regra destinada a viabilizar, a tornar mais prática, mais eficiente a fiscalização tributária. Aí o fisco não vai fiscalizar todos os empregados da empresa, vai fiscalizar só a empresa. Essa figura do agente de retenção, ela é bem dúbia, porque o agente de retenção está numa posição similar tanto à do sujeito ativo quanto à do sujeito passivo. Aqui o tributarista italiano, o Antonio Berlini, ele coloca isso de forma muito clara. Ele denomina esses agentes de retenção como agentes auxiliares do sujeito ativo da relação obrigacional. Ele atua como um longa-manos do fisco. Então vocês pensem na posição do agente de retenção. Ele tem uma obrigação tributária, então ele tem uma obrigação frente ao fisco, que se ele descumprir, ele vai ser sancionado. E ao mesmo tempo, ele tem um poder de cobrança do tributo em relação ao sujeito passivo. Então, uma figura que se assemelha à sujeição passiva, porque ele tem uma obrigação de cunho tributário, mas também a sujeição ativa, porque ele atua na sistemática de recolhimento do tributo. Eu acho que a melhor forma de ver e de visualizar o agente de retenção é justamente como um longa-manos do fisco, mas que tem uma obrigação tributária. Eu peguei aqui um caso, vocês se lembram quando estava discutindo a questão da prescrição da pretensão do contribuinte à restituição do débito, aquela sistemática do 5+5, aí a Fazenda veio com a tese de que, em algumas situações, não existia lançamento por homologação, era lançamento de ofício, e aí afastava a aplicação da tese do 5+5 e levava a prescrição, pelo menos, da metade dos créditos do contribuinte. E aí, nesse caso, da contribuição ao FUSEX, o contribuinte vinha dizendo, isso aqui é lançamento por homologação,
Então se aplica a tese do 5+5 e a fazenda diz, não, isso aqui é lançamento de ofício. Porque o sujeito passivo não tem que fazer nada, ele só tem que sofrer a retenção. Quem faz a retenção e o recolhimento é o agente de retenção, que é, no caso, a própria União. É um órgão da União que vai fazer a retenção e o recolhimento do tributo. Aqui eu coloquei as posições em que pode figurar o agente de retenção. Como eu disse, ele tem a obrigação originária, que é a de reter e recolher o tributo, mas não em nome dele, em nome do contribuinte. E se ele descumprir isso, aí sim ele vai figurar em outra relação obrigacional. Ele pode ter, se previsto em lei, responsabilidade perante o próprio tributo, como responsável exclusivo, com exclusão do contribuinte, ou concorrente, ou simplesmente pela aplicação de penalidades pelo descumprimento do seu mistério. Essa distinção é tão importante que vocês podem pensar que tem repercussões até na seara penal. Porque quem pode praticar o crime de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias, hoje em dia é chamado de apropriação indébita previdenciária? Claramente é o agente de retenção. Porque ele retém recursos que não são dele e não recolhe para o fisco. Eu não posso penalizar uma empresa, um empregador, por descumprir por um simples inadimplemento tributário. O que há aqui é um ilícito qualificado. O agente não só não paga aquele tributo, mas ele retém e não repassa. Aí tem uma obrigação cujo descumprimento tem sanções penais. Isso, obviamente, não pode ocorrer em relação ao substituto tributário. Se o substituto tributário descumprir a sua obrigação, ele não pode ser sancionado penalmente, a não ser que tenha praticado crime de sonegação tributária, propriamente dito, mas pelo mero descumprimento da sua obrigação, não. E aqui tem eu trago alguns precedentes em que se questionou a legitimidade para discutir o tributo. O substituto teria legitimidade para discutir o tributo? Sim, eu já disse que ele tem, e esse é o entendimento da jurisprudência. E o substituído? Ele também teria legitimidade para questionar o tributo? Em princípio, o substituído, ele não é sujeito passivo tributário, ele não tem nenhuma obrigação tributária, ele não tem que fazer nada, ele é simplesmente substituído tributariamente, ele é excluído dessa relação obrigacional. Mas, como o substituto vai se reembolsar do tributo pago perante o substituído, a jurisprudência reconhece legitimidade também para o substituído questionar o tributo. Esse é o entendimento atual do STJ, até onde eu acompanhei e encontrei os precedentes. E interessante é que, anteriormente, o STJ negava a legitimidade para o substituído discutir a relação tributária. Ele dizia, aqui aplicando uma orientação mais formalista, que essa relação obrigacional só existia entre o sujeito ativo, entre o fisco e o substituto. O substituído não integrava essa relação obrigacional, logo não podia questioná-la. E vocês veem que é uma análise extremamente formalista. Eu considero só a relação obrigacional, não considero toda a sistemática de tributação. Porque o substituído tributário, ele não é totalmente alheio à tributação. Ele sempre está ali implícito na própria regulação tributária. E só por isso eu posso falar de substituição tributária. Eu só afirmo que existe uma sistemática de substituição tributária porque eu identifico o titular da manifestação de riqueza e vejo que ele não é o sujeito passivo, mas sim outra pessoa. Então, o substituído tributário, ele não tem uma relação jurídico-tributária, mas ele está presente, ele é considerado na regulação do tributo. Por isso que ele é relevante para fins tributários. E aqui vocês podem pensar na substituição tributária para frente.
A substituição tributária para frente é a obrigação de algum comerciante industrial ao longo da cadeia produtiva ou comercial de pagar tributos que vão ser devidos por operação futura. Então, é só uma modalidade de sujeição passiva, mas o que qualifica a substituição tributária para frente juridicamente, não economicamente, é que essa modalidade de tributação ela é toda estruturada com vistas à operação subsequente. A base de cálculo vai dizer respeito àquela operação subsequente, ela vai ser presumida. Se não tiver essa presunção de uma base de cálculo de uma operação futura, subsequente, eu não posso falar em substituição tributária progressiva. Eu vou identificar simplesmente uma modalidade de tributação monofásica. Vocês veem, se eu não consigo reconhecer a figura do substituído, eu não posso nem mesmo falar em sistemática de substituição tributária. Ele está implícito, ele está considerado, e até o substituto e o substituído podem questionar a estruturação, o nível da carga tributária em função da operação econômica realizada pelo substituído lá na frente. Por exemplo, dizendo que a presunção do valor daquela operação não corresponde à realidade. Que o fisco está presumindo valor de venda muito superior ou superior ao efetivamente praticado. E a grande questão é a legitimidade para postular a repetição do débito. E essa é uma questão, como todos sabem, tormentosa. A meu ver, eu sei que no direito tributário tem um viés muito formalista, mas eu acho que está na hora de nós começarmos a evoluir e tentar nos desvencilhar dessa estrutura rígida da análise exclusiva da norma jurídica tributária, da regra matriz de incidência, porque como nós vemos há muito mais numa sistemática tributária do que a regra matriz de incidência. Até, por exemplo, como é que é a regra matriz de incidência da substituição tributária? Em princípio, não contém a figura do substituído, mas ele, como eu disse, é considerado por toda a sistemática da substituição tributária. E eu acho que a questão da legitimidade para a repetição do débito deve ser vista com base num dos grandes princípios do direito, que é a vedação do enriquecimento ilícito. Quem tem legitimidade para postular a repetição de um tributo é quem sofreu a tributação em termos jurídicos e econômicos. E aqui eu já estou entrando numa temática que eu vou enfrentar em seguida. O problema é delimitar o que seja essa sujeição econômica, a sujeição, o fenômeno da translação econômica dos tributos que se verifica nos tributos indiretos. Então, a legitimidade para postular a repetição do débito, em princípio, é a do substituto tributário, que é o sujeito passivo, não do substituído. Mas vocês vão ver que a jurisprudência oscila muito e até a própria legislação se desvia um pouco dessa diretriz. Por exemplo, na lei complementar do ICMS, está previsto que na substituição tributária para frente, se o fato gerador presumido não ocorrer, cabe a restituição do valor cobrado, mas não ao substituto tributário, ao substituído. Então, vocês veem, a própria lei reconhece ao substituído o direito de postular a restituição do tributo, que depois se viu indevido. No momento da incidência não era indevido, mas pela não ocorrência do fato gerador presumido, passou a se considerar indevido, porque se presumiu um fato gerador futuro que na prática não veio ocorrer. Então, como eu disse antes, a repercussão jurídica não decorre da mera sistemática da não cumulatividade. A não cumulatividade, mediante sistema de crédito imposto, não é uma forma de repercussão jurídica. É uma sistemática destinada a evitar a tributação em cascata. E aqui eu analiso a jurisprudência do STJ. Eu consegui identificar 3 fases, não, essas fases, como vocês sabem,
na formação da jurisprudência não são claramente definidas, pode haver algum julgado divergente nesses momentos, mas é possível identificar essas três fases, pelo menos da jurisprudência majoritária, e ver a evolução do pensamento do STJ. Na primeira fase, como eu disse, o substituído não podia nem mesmo questionar a exação. Ele não tinha legitimidade para questionar o tributo e não tinha legitimidade para postular a restituição do débito tributário. Por quê? Porque se baseava nessa concepção formalista de que o substituído não figura na relação jurídica tributária. Então, como vai questionar essa relação jurídica tributária? Então, vê o substituído quase como contribuinte de fato. Esse cidadão aqui, essa empresa, não tem nenhuma relação com a tributação. E esquece que é da própria essência da substituição tributária a figura do substituído. Não existe substituição tributária sem as figuras do substituto e do substituto tributário. Então, o STJ depois avançou, superando essa primeira orientação, e ele disse que o substituído pode repetir um tributo, mas deve comprovar que não repassou esse ônus econômico. E essa orientação se formou com base no ICMS, se baseou justamente na Lei Candir, Lei Complementar 87/96. Então, o STJ disse, como a própria legislação, como a Lei Candir, reconhece o direito à restituição ao substituído do valor do tributo, caso o fato gerador presumido não ocorra, então é ele que, no caso de um débito tributário, deve postular a repetição do débito. Aí vocês veem como isso quebra aquele paradigma de que o substituído não integra e é relevante para fins tributários. Vem o STJ e diz, por uma alteração na lei complementar, é justamente o substituído que vai ter legitimidade para postular a restituição do tributo nessa hipótese específica de não ocorrência do fato gerador presumido e também a situação de débito. Então vocês vejam que o STJ acabou ampliando essa hipótese prevista em lei. E o interessante é que o STJ aplicou isso por decisão da primeira sessão até para PIS, até para a contribuição ao PIS e para COFINS. Eu refiro aqui o número precedente. E aqui entra uma grande polêmica que diz respeito até à própria qualificação da contribuição ao PIS e da COFINS como tributos indiretos, como tributos que vão onerar o contribuinte de fato, consumidor final, e não o contribuinte de direito. Mas eu vou tentar avançar aqui, que eu estou um pouco atrasado no tempo. Aqui, na terceira fase, o STJ entende que o substituído ele não pode repetir o tributo, só pode questionar a imposição tributária. E aí o precedente que eu trago aqui diz respeito ao IPI, e o precedente da primeira sessão é recente, de 2010. E por isso vocês veem que tem toda uma divergência jurisprudencial em relação à legitimidade do substituto e do substituído para postular a restituição do débito. E eu pergunto para vocês, qual é a legitimidade do agente de retenção? E aqui fica bem clara a importância da distinção, da diferenciação das categorias, do agente de retenção e do substituto tributário. Porque parece claro que o agente de retenção ele pode questionar a imposição tributária que lhe é dirigida, mas só no que diz com a obrigação de reter e recolher. E parece muito claro que o agente de retenção jamais vai poder postular a repetição do débito. Porque não foi ele que pagou. Ele fez o recolhimento do tributo. Mas houve a repercussão do tributo no contribuinte e se trata não de repercussão meramente econômica, de repercussão jurídica. O agente de retenção reteve e recolheu o tributo em nome do contribuinte. Então, quem que vai ter a legitimidade para postular a repetição do débito? Obviamente, o contribuinte. E aqui vocês conseguem ver de forma clara que
quando está presente a figura do agente de retenção, há mais de uma relação jurídico-tributária. Aquela relação jurídica que inclui o contribuinte no polo passivo e a outra relação jurídica de caráter auxiliar, a gente pode chamar assim, que coloca no polo passivo, que estabelece uma obrigação para um agente de retenção. E aqui eu trago um precedente do STJ de 2006, que diz respeito à legitimidade para postular a repetição do débito no caso do adicional estadual ao imposto de renda. Isso aí já foi extinto, mas o precedente não é tão antigo assim. E aí o STJ diz: tem legitimidade ativa a causa para propor ação de repetição de débito, pleiteando a restituição do adicional de imposto de renda ao contribuinte substituído que realiza a faturadora e efetivamente tem o dever de arcar com os da tributação. E o que é mais interessante desse precedente? Que parece uma obviedade tão grande isso. Parece extremamente óbvio que quem pode postular a restituição do imposto de renda é o contribuinte que sofreu a retenção, que é o titular da renda. Mas o STJ ele deu provimento ao recurso especial. O acórdão de segunda instância estava negando essa legitimidade, dizendo não, o contribuinte, aqui o titular da renda é parte legítima. Aqui é uma hipótese de substituição tributária. Então o substituído, que é o contribuinte, ele é alheio a essa relação jurídica tributária, logo não pode questioná-la e nem postular a repetição do débito. Então, vocês veem como a indefinição quanto a essas categorias fundamentais de substituição tributária e retenção e recolhimento do tributo podem levar a conclusões equivocadas e a aplicação equivocada do direito. Até a terminologia que o STJ utilizou é questionável. Não há um contribuinte substituído, porque não há propriamente substituição tributária. Ao contribuinte, não há um substituto tributário. Porque justamente, como eu disse, a sistemática de substituição tributária se baseia nisso. O substituto figura no lugar do contribuinte. Ele não coexiste com o contribuinte. São figuras excludentes, ou está presente substituto ou contribuinte. Não tem substituto e contribuinte substituído. E a gente vai conseguir ver essa confusão em alguns outros julgados. Eu chego a transcrever aqui o acórdão de origem, que diz: o contribuinte substituído não integra o polo passivo da obrigação tributária, logo não está legitimado para a repetição do débito. Somente o contribuinte substituto. Vocês veem a imprecisão terminológica que, no caso, levou a uma conclusão equivocada, tem legitimidade para impugnar a relação jurídico-tributária. E é interessante que essa situação já havia sido enfrentada pelo Alfredo Augusto Becker, no livro clássico dele, Teoria Geral do Direito Tributário, que ele diz: a restituição do débito tributário cabe por óbvio ao substituído. Ele via nessa temática uma forma de substituição tributária, desde que ele prove a retenção. Ou seja, o contribuinte prova que efetivamente houve a retenção e aí postula a repetição do débito e ele prossegue. Ou a fonte pagadora, desde que prove o pagamento e a devolução ou a não retenção. Então ele também reconhecia a legitimidade para a fonte pagadora se ela pagou e não reteve, que é uma hipótese um pouco insólita. E aqui eu pego um caso prático com o qual nós nos deparamos com frequência. É o caso do fundo rural. É interessante que os primeiros julgados do STJ a respeito, eles diziam que a legitimidade para repetir o fundo rural que foi declarado inconstitucional pelo Supremo era do adquirente e não do produtor rural. Dizendo não, é um caso de substituição tributária, só quem integra juridicamente essa relação é o adquirente, não o produtor rural, então quem vai postular a restituição do débito é o adquirente. Vocês veem como essa aplicação é equivocada. Porque isso ocorre muito com cooperativas. A cooperativa comprou a produção de um produtor rural pessoa física, aí reteve um valor do que ia pagar para esse produtor
pela sua produção, reteve, descontou do valor a pagar e pagou a contribuição. E aí se disse que a contribuição era indevida, quem vai postular a repetição? A cooperativa que reteve e pagou. É de um equívoco, um dia ululante, né? Mas vocês veem como essa, às vezes, uma confusão conceitual, às vezes a aplicação de categorias inadequadas nos levam a confusões inadequadas. E aqui é um voto de um ministro excepcional, que conhece muito do direito tributário, o ministro Luiz Fux, que hoje em dia, como todos sabem, está no Supremo. E aí vocês veem como ele pensa. Na realidade, ele estava aplicando a posição que é ensinada no curso de especialização do IBET, e ele costuma reiterar essas lições e aplicou esse precedente também. Daí ele diz: a cooperativa, por força legal, não obstante não seja contribuinte e sim responsável, é subrogada nos direitos do produtor. Na realidade, não é uma obrigação dele. Por isso que ostenta legitimidade ativa e pretensão material ao percebimento do indevido. E aí ele acrescenta a fundamentação do voto de que o produtor poderia cobrar da cooperativa em demanda privada com fundamento na vedação de enriquecimento ilícito o valor que a cooperativa conseguiu reaver. Então a cooperativa entraria com uma ação para postular a repetição do débito e a exitosa ação ia entrar o produtor rural e cobrar da cooperativa por se tratar de uma relação privada e não tributária. Felizmente, o equívoco era tão claro que essa posição não durou muito tempo. Aí teve um julgado, esse RESP 486-102, em que o ministro Teori Zavascki veio e divergiu e disse: não, a legitimidade é do produtor rural, não do adquirente. Daí ele diferencia as figuras de contribuinte de fato, o segurado, o produtor rural e o contribuinte de direito. E diz: não, aqui na realidade nós não temos uma modalidade de subção tributária, nós temos um dever acessório ou uma obrigação de retenção e recolhimento. Até, a meu ver, essa noção de contribuinte de fato para essa situação é equivocada, porque o contribuinte de fato é aquele que sofre a repercussão econômica da tributação. Então, é o consumidor final, não é o produtor rural. Ele é o contribuinte que sofreu a repercussão jurídica. Mas, em princípio, ele está transferindo esse ônus econômico, é o consumidor final, sou eu que vou no supermercado comprar um alimento ali que vou sofrer o ônus econômico dessa tributação. Em princípio, se for viável repassar esse ônus econômico como normalmente é. E aí o ministro Fux começou a aplicar essa orientação, ressalvando o entendimento dele. E aí ele esclarece. Ele diz: a relação entre produtor e cooperativa é de direito privado e réis interários em relação ao fisco e suas entidades arrecadadoras. Nisso a gente consegue ver o desconhecimento ou a inadequada percepção da figura do agente de retenção levou o STJ a dizer que essa retenção jurídica estabelecida, autorizada por uma norma jurídico-tributária, é uma relação privada e impertinente ao fisco. Então, aqui, reiterando como é importante diferenciar essas situações. E aí tem alguns acordos e diz: o adquirente pode discutir, como efetivamente pode, até o leading case do Supremo era de um adquirente, de um frigorífico, mas não repetir, a menos que esteja autorizado pelo produtor rural. Outro caso interessante é da cessão de mão de obra. Aqui, a meu ver, há um caso muito claro de retenção e recolhimento de agente de retenção. Essa obrigação está estabelecida no artigo 31 da Lei 8.202/91, que estabelece a obrigação de o tomador dos serviços prestados mediante cessão de mão de obra reter e recolher um valor da nota fiscal e repassar ao fisco em nome do contribuinte. E depois o contribuinte vai fazer a compensação em relação à contribuição sobre a folha. Eles questionou essa exigência, dizendo: não, isso aqui é uma nova contribuição, porque tem a materialidade diferente, que a retenção ocorrer sobre o valor da nota fiscal,
para compensar uma contribuição sobre a folha. Mas foi justamente a percepção de que aqui não estava se tratando de uma nova contribuição, de uma forma de substituição tributária, mas sim de uma obrigação de retenção e recolhimento que levou o Supremo a declarar a constitucionalidade dessa sistemática. E aqui eu refiro dois julgados do plenário. O primeiro foi o Leading Case, de 2004, em que aí o relator era o ministro Carlos Veloso. Ele diz, isso aí se trata de mera obrigação acessória. Na realidade, a meu ver, não é bem uma obrigação acessória, um dever instrumental. Até pode ser visto como uma obrigação de fazer, reter e recolher, mas diz respeito ao próprio pagamento do tributo. O ministro Elcio Grau também reiterou que é mera técnica de administração tributária, e o ministro Peluso qualificou como substituição tributária, mas uma forma de substituição tributária legítima. E aí, esse foi o precedente do plenário do Supremo em 2004, e em 2011 o Supremo reiterou isso num voto relatado pela ministra Ellen Grace, que tem uma bela abordagem da questão. Eu recomendo a todos a leitura desse precedente. Foi um período em que o Dr. Leandro Paulo estava auxiliando a ministra Ellen Grace, então acompanhou de perto esse precedente. E ela diferencia, isso é muito importante, diferencia duas relações tributárias presentes nessa situação. Na substituição tributária, sempre teremos duas normas. Então, a norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte e o fisco, e a norma de substituição tributária. Então, vocês veem que nesse precedente, mesmo que o Supremo não tenha qualificado isso como uma forma de retenção e recolhimento, mas como uma forma de substituição tributária, ele viu aqui uma duplicidade de obrigações. Isso foi fundamental para vislumbrar adequadamente essa temática e afirmar sua legitimidade. Tem a questão do contribuinte de fato, mas meu tempo está acabando, eu vou acabar passando por cima disso. Só gostaria de convidar vocês a pensarem se essa temática da não cumulatividade ela é realmente tão pertinente a esse fenômeno da translação econômica ou da qualificação dos tributos como diretos ou indiretos. Porque vocês sabem que na interpretação do artigo 166 do CTN, normalmente se estabelece uma interpretação restritiva e diz isso se aplica para aqueles tributos não cumulativos clássicos, o IPI e o ICMS, porque aqui tem uma sistemática de creditamento, tem um destaque na nota fiscal. Mas, como eu disse, não me parece que esse destaque na nota fiscal seja uma forma de repercussão jurídica. E não é, tampouco, uma forma de repercussão econômica. E aqui eu coloco uma questão para vocês meditarem. Vocês acham que o ICMS e o IPI deixariam de ser tributos indiretos se eles se tornassem cumulativos? O contribuinte final deixaria de pagar, sofrer o ônus econômico do IPI e do ICMS se eles passassem a ser cumulativos? Não, eles sofreriam um ônus ainda maior, porque certamente isso é repassado para eles. Tem uma lição bem interessante do professor Eduardo Schwery, em que ele utiliza a não cumulatividade para falar de uma transferência de créditos. E aí seria aquele que terminou com crédito, teria legitimidade para postular a repetição do débito. Então, tem duas súmulas do Supremo. E aqui eu refiro, como vocês sabem, o STJ oscilou nessa matéria e ele diz, como é natural, que o contribuinte, de fato, por ser alheio à relação jurídico-tributária, não tem legitimidade nem para questioná-la, nem para postular a repetição do débito. É alheio, assim como ele disse, em relação ao substituído. Então, por exemplo, eu vou no supermercado comprar um liquidificador, compro o liquidificador, pago o valor, eu não estou pagando tributo. Estou sofrendo ônus econômico da tributação. Então, por isso que se diz que é um contribuinte de fato. E a jurisprudência, a doutrina, sempre negaram legitimidade para ele para postular a repetição do débito. Mas aí o STJ abriu exceções em casos muito claros, que se trata do serviço público
públicos concedidos, em que a concessionária, por ter direito ao reajuste das tarifas pela criação e majoração dos tributos, não tinha interesse em questionar, e esses tributos acabavam repercutindo no consumidor final. E como tinha esse direito à revisão da tarifa, a transferência desse ônus econômico foi muito clara. Daí o STJ se atentou que realmente aqui é o contribuinte de fato que está sofrendo a repercussão econômica, isso é perfeitamente identificável, então é ele que vai poder postular a repetição do débito. Vocês veem que esse precedente, que é a jurisprudência do STJ, acaba quebrando com todos os paradigmas teóricos. Como eu vou dizer que quem tem direito à repetição do débito é aquele sujeito passivo que efetivamente recolheu o tributo, se eu reconheço a transferência do ônus econômico e o direito daquele que não recolheu nada, mas sofreu esse ônus econômico, a repetir o tributo. Então, por isso que no início eu coloquei, essa é uma questão que deve ser abordada à luz da vedação do enriquecimento ilícito. Em princípio, nós reconhecemos o direito à legitimidade ativa para postular a repetição do débito ao sujeito passivo jurídico, porque esse fenômeno da translação econômica é muito difícil de ser adequadamente identificado. Mas uma vez que seja possível identificar a transferência ou a inexistência de transferência do ônus econômico, eu acredito que isso possa ser considerado juridicamente, como o STJ fez nesses precedentes. Vocês vão ver que as premissas teóricas da regra geral, de que o sujeito passivo de fato, contribuinte de fato, não pode questionar, não pode postular a repetição do débito, são conflitantes com a exceção que ele abriu. Então é um tema doutrinário bem interessante a ser enfrentado. Ingressando rapidamente na temática da responsabilidade tributária, é um tema extremamente complexo também, até deu ensejo, como eu disse, a tese de doutorado do Dr. Lugano Palci. E é um tema instigante, que ele vem sendo muito maltratado, sobretudo pela jurisprudência e sobretudo no âmbito da execução fiscal. E aqui eu trouxe uma lição de um dos clássicos do direito tributário, o professor Achille Donato Giannini, em que ele falava na relação jurídico-tributária como uma relação complexa. Ele dizia, reconhecia que era uma relação jurídica, da qual derivavam vários direitos, pretensões, posições jurídicas, mas dizia que essa era uma única relação obrigacional, que era uma relação obrigacional complexa, da qual derivavam várias posições jurídicas. E eu acho que essa posição, o autor, é muito importante, mas contribui mais para tornar nebulosa a questão do que para esclarecê-la. Não há uma única relação jurídica obrigacional, há várias relações jurídico-obrigacionais. Como eu enfatizei no começo, eu estabeleci aquele quadro. Há a relação tributária fundamental de pagar o tributo, mas podem coexistir outras obrigações, como a do corresponsável de responder subsidiariamente, que é a responsabilidade do sócio administrador que cometeu um ilícito grave, e também do agente de retenção. Então, nós devemos vislumbrar a existência dessa multiplicidade de relações jurídico-tributárias e conseguir analisá-las adequadamente. E aqui entra uma questão que o Leandro Palci tratou muito bem, da responsabilidade tributária. Que a responsabilidade tributária, ela estabelece um novo vínculo jurídico-obrigacional. O responsável não é o substituto, ele não é o sujeito passivo originário. Ele responde juntamente com o contribuinte. A não ser que, segundo a dicção literal ali do artigo 135 do CTN, ele responda pessoalmente. Mas vocês sabem que o artigo 135 não é interpretado dessa forma. A responsabilidade que se extrai ali do artigo 135 do CTN é uma responsabilidade subsidiária. É isso que legitima o ajuizamento da execução fiscal em face da empresa e depois o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios.
Então, essa relação de responsabilidade tributária é uma relação autônoma, e para nós reconhecermos a sua existência, nós devemos também ver a ocorrência do, digamos assim, fato gerador dessa relação obrigacional, que o Leandro Paulsen bem indica aqui como um pressuposto de fato da responsabilidade tributária. Eu só posso imputar responsabilidade tributária a um terceiro se ocorrer uma situação específica. E essa situação específica deve ser adequadamente apurada, demonstrada e provada. Até por isso se fala da responsabilidade de terceiros. Terceiros são aqueles que não são o contribuinte. Então, para eles responderem pela dívida tributária, tem que ter ocorrido uma situação específica que faça nascer esse vínculo jurídico obrigacional. Então, eu recomendo para todos vocês a leitura do artigo de Leandro Paulsen que ele tem sobre isso, publicado em mais de uma revista. E aqui, eu prossigo aqui, referindo à jurisprudência do STJ, vocês sabem, tem a súmula 430 do STJ, que diz que o mero inadimplemento não legitima o redirecionamento da execução fiscal. O STJ editou essa súmula relativamente recente. Essa súmula corrigiu um verdadeiro equívoco. Você sabe, por muito tempo o STJ admitiu o redirecionamento da execução fiscal pelo mero inadimplemento do tributo, dizendo que inadimplemento era um ilícito e assim se enquadrava ali no artigo 135 do CTN. Mas esse é um grande equívoco que acaba excluindo até a limitação da responsabilidade que existe no direito societário e que é fundamental para a livre iniciativa. E aqui eu queria indicar também para vocês a leitura de outro precedente do Supremo Tribunal Federal, também relatado pela ministra Ellen Grace, que diz respeito à inconstitucionalidade da responsabilidade solidária dos sócios perante dívidas da Seguridade Social, em que o Supremo falou em regras matrizes de responsabilidade tributária e diz que a regra do artigo 135 do CTN tem que ser respeitada. Isso levava a um vício formal. Mas o Supremo, isso é muito importante nesse precedente, também reconheceu uma inconstitucionalidade material, dizendo que essa responsabilidade solidária violava materialmente a Constituição por ferir a livre iniciativa. Estabelecer uma garantia tão grande para o fisco acaba sufocando toda a sociedade. Acaba ferindo uma garantia fundamental, que é uma cláusula pétrea da livre iniciativa. O que, a meu ver, é até contraproducente em termos econômicos. É o fisco se agigantando, estabelecendo uma responsabilidade tributária desmedida e inibindo a livre iniciativa. Então, eu acho que o Supremo decidiu muito bem nesse caso. Então, eu prossigo aqui. Se há um pressuposto de fato, se há um vínculo obrigacional específico, o fisco, o credor, tem que identificar, tem que apurar esse pressuposto de fato e tem que formalizar essa relação jurídica obrigacional. E, claramente, só depois disso pode incluir o nome do sócio na CDA. Deixa eu passar mais um slide. Tem uma decisão muito conhecida do STJ da primeira sessão, relatada pela ministra Deise Arruda. Ela foi julgada em março de 2009. Que é um posicionamento bem questionável. O STJ veio e disse: o nome do sócio pode estar ou não estar na CDA desde o começo da execução. Se tiver, cabe o redirecionamento da execução contra o sócio sem que o fisco tenha que provar nada. Porque essa inclusão do nome do sócio na CDA acaba invertendo o ônus probatório. Daí o contribuinte teria que provar um fato negativo, dizendo: não, eu não cometi irregularidade nenhuma e não sei como demonstrar isso. Daí logo saiu, escrevi um artigo, saiu na Carta Forense ali de maio de 2009, intitulado Responsabilização Tributária dos Sócios sem processo, prova ou fundamento, dizendo que isso acaba desconsiderando toda a limitação da responsabilidade tributária
E tá acabando meu tempo aqui, então eu recomendo a leitura desses acórdons. E só para referir para vocês, para quem não acompanha a questão, que logo em seguida saiu essa portaria 2284 de 2010 da Receita Federal do Brasil, dizendo que cabe à Receita, já na esfera administrativa, ao realizar o lançamento, apurar o fato que leva à responsabilidade do sócio e provar adequadamente. Se não por óbvio, não vai poder lançar o tributo contra ele, não vai poder inscrever o nome dele em dívida ativa, não vai poder extrair a certidão de dívida ativa e não vai poder ajuizar ou redirecionar a execução fiscal contra ele, salvo se tenha ocorrido um fato superveniente. Então, é isso. Obrigado. Vamos para um lanche.